Olá, esse é o comentário mensal sobre o mês de fevereiro de 2023 da equipe de gestão da Shore Capital. Revisamos os acontecimentos que nos chamaram a atenção durante o mês, falamos um pouco sobre os principais fatores de risco que estamos monitorando e eventuais análises ou ofertas que devemos avaliar nas próximas semanas. Cenário internacional. O mês de fevereiro, apesar de mais curto, foi bastante intenso em eventos, notícias e desenvolvimentos do cenário externo, sobretudo no mercado americano. Nos Estados Unidos, após a redução do ritmo de subida dos juros por parte do Fed, saíram diversos dados a respeito da economia que demonstram que há muito mais resiliência em relação aos juros mais elevados do que o esperado. O principal dado, o payroll, criação de empregos não agrícolas nos Estados Unidos, foi um dos mais importantes sinalizadores neste sentido, uma vez que havia a expectativa de criação de novas 185 mil vagas e o efetivo foi de 517 mil, mostrando que a atividade ainda está aquecendo em alguns setores. Já temos o dado de março e novamente superou as expectativas em mais de 100 mil vagas, esperado 205 mil barra, efetivo 311 mil. Este cenário positivo para a economia e emprego indica a necessidade de aumentar novamente a intensidade das altas de juros, ou, alternativamente, prolongar o período de juros mais elevados. Cabe ressaltar que, apesar dos dados do emprego, as condições monetárias começam a se apertar, e uma das consequências tem sido menor lucratividade de empresas e, recentemente, eventos que geraram problemas de liquidez e a quebra de dois bancos. Silvergate, banco ligado ao setor de criptoativos, já efetivamente em processo de falência e liquidação. E SVB, Silicon Valley Bank, banco com mais de 40 anos de história, fortemente ligado a empresas de tecnologia e agora o segundo maior banco a quebrar na história dos Estados Unidos. Importante observar o efeito de contágio deste evento, sobretudo a quebra do SVB, para ajustar as expectativas a respeito das condições monetárias nos Estados Unidos. Também ficaremos atentos à propagação disso para os bancos mais tradicionais e para a economia real, que esperamos ser relevante, ainda que muito menos intensa do que o ocorrido em 2007/2008. No mercado europeu, notadamente estamos vendo um atraso dos bancos centrais em relação à subida de juros, o que deve prorrogar o cenário de inflação mais elevada e manter a trajetória de crescimento econômico um pouco mais estável. Vemos esse atraso como uma potencial construção de problema a médio prazo, pois será necessária uma pressão monetária maior, via maior alta de juros ou manutenção de juros altos por mais tempo, para corrigir a inflação, com a qual os europeus estão desacostumados. Na China, vemos a reabertura hoje completamente em efeito, o que tem segurado os preços de commodities agrícolas e metálicas em patamares mais altos. Apesar disso, o mercado tem operado de forma um pouco mais volátil do que a média, devido a expectativas de incentivos econômicos mais volumosas por parte do governo chinês. Tomadas as afirmações oficiais como verídicas, não vemos hoje muito espaço ou necessidade de grandes programas de incentivos ao crescimento. O governo chinês está confortável com um nível de crescimento menor e vemos grandes agências internacionais com previsões de crescimento alinhadas às comunicações do governo que deixou de se comprometer com um dado de crescimento e passou a focar na qualidade de crescimento e seu impacto para a população. Em seu 14º Plano Quinquenal, 2021 a 2025, para o desenvolvimento nacional chinês, divulgado em março de 2021, o parlamento prevê foco em setores mais tecnológicos e menor dependência do mercado internacional, ao invés do tradicional compromisso com um ritmo de crescimento do PIB. Cenário local. No Brasil, o mês ainda mais curto por causa do carnaval, não foi menos repleto de eventos e quase eventos, sobretudo no âmbito político, que impactaram diretamente nas expectativas do mercado. Após o início do ano legislativo, a definição das lideranças das duas casas e demais cargos relevantes nas comissões, vemos algumas pautas sendo exploradas de forma mais focada pelo Congresso
e pelo governo. Reforma tributária, novo arcabouço fiscal, revisão da condução das estatais e bancos públicos, inclusive BNDES, retomada da tributação de combustíveis e independência do Banco Central. Sobre esta última, cabe ressaltar que, além de ser uma conquista institucional relevante para a estabilidade e previsibilidade do nosso sistema financeiro, também permitiu que, mesmo em um ano eleitoral, o Banco Central pudesse conduzir o país para uma redução relevante da inflação. A este respeito, poderíamos recomendar a entrevista do presidente do Banco Central do Brasil, Roberto Campos Neto, ao Roda Viva. Porém, para uma visão menos institucional e com boas pitadas de humor e humildade, recomendamos a entrevista do time da As Investments ao podcast Stock Pickers. Cabe ressaltar que as pautas são de fato importantes e poderiam, se bem conduzidas, auxiliar no crescimento e desenvolvimento da economia brasileira. Porém, o que temos observado é uma tendência à revisão e reversão de regulações aprovadas recentemente e, além disso, o questionamento de contratos firmados e assinados por governos passados, como privatização da Eletrobras e vendas de campos de petróleo da Petrobras para empresas privadas, mais notadamente a 3R Petroleum, cujas ações foram bastante impactadas em fevereiro. Independente de inclinação política, a falta de previsibilidade institucional e jurídica é fator de risco para investidores e empresários e tende a se traduzir em maior inflação, maior sensibilidade da economia ao cenário externo e menor volume de investimentos, sobretudo aqueles de longo prazo. Cabe ressaltar que houve ao longo do mês diversas notícias que não se materializaram e esperamos que isso continue acontecendo. Quem se recorda do período anterior de governo do PT, lembra que é comum que embates políticos sejam testados na opinião pública através de vazamentos e declarações para a imprensa. Não vemos esse comportamento se atenuando ou alterando. O que deve ocorrer ao longo do tempo é o mercado aprender a separar de forma mais eficaz o que é barulho de conteúdo efetivamente relevante. Ainda assim, esses constantes embates públicos seguem gerando aumento do risco em todos os ativos, sejam de renda fixa ou variável. Não podemos deixar de comentar sobre as tragédias ocasionadas por um fluxo enorme de chuvas no litoral norte de São Paulo, com mais de 60 mortos confirmados. Um cenário caótico de escassez de produtos básicos, além de dezenas de desaparecidos e milhares de desabrigados. Esperamos que as autoridades consigam se coordenar para reduzir os impactos para as famílias das cidades impactadas e desejamos a todos impactados nossos sentimentos de pesar e torcida pela recuperação da região. Ofertas e ativos em análise. Vemos o momento como propício para a construção de posições de prazos mais longos e, para o curto prazo, seguimos aproveitando os juros mais elevados para manter mais liquidez nas carteiras. Nos ativos de crédito privado, ainda vemos poucas ofertas primárias, porém temos visto ofertas no mercado secundário com taxas bastante atrativas, seja de ativos bancários ou mesmo ofertas de crédito privado de empresas bastante confiáveis. Nos fundos, fizemos uma revisão bastante abrangente dos investimentos, política de risco e equipe de gestão nas gestoras de crédito e de multimercados com carteira de crédito, como consequência do evento das lojas americanas. Faremos algumas atualizações nas carteiras, refletindo essa análise. Nos ativos alternativos, a oferta do XP Private Equity 2 foi encerrada, captando 1,6 bilhão de reais. Ficamos por aqui este mês. Contem com a Shore como porto seguro de seus investimentos. Equipe de gestão Shore Capital.